Existem diversas receitas prontas de como fazer um bom espaguete, com todos os seus ingredientes e passo a passo. Mas, às vezes, apesar de já termos várias receitas prontas, queremos criar algo do zero. Com jogos, também é assim. O chefe de cozinha do mundo dos jogos de tabuleiro é o projetista de jogos. E quando ele pensa em sua próxima criação, ele precisa escolher os ingredientes e o modo de preparo que acredita combinar mais com eles e com a sua ideia. Os ingredientes seriam as peças, enquanto o modo de preparo é o que chamamos de mecânica do jogo. Juntos eles formam a receita do jogo de tabuleiro, chamada de regra. Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, eu resolvi falar das principais mecânicas que existem aqui no De Quem é a Vez Explica. Uma das primeiras mecânicas que eu aprendi o nome foi o draft, ou draft. A definição formal do dicionário para draft seria selecionar uma opção de um grupo de alternativas. Em jogos de tabuleiro, isso normalmente ocorre com cartas, em que os jogadores podem escolher uma de um subconjunto limitado para montar a sua mão. Essa carta pode dar uma vantagem imediata ou a longo prazo. Ah, mas e se eu tiro uma carta do topo do deck? Isso não é draft, porque para ser considerado como tal, é necessário que o jogador tenha algum tipo de escolha e que ela implique na remoção de uma carta que poderia agradar a outro jogador. Porém, o draft não precisa ser apenas com cartas. Tiles ou outros objetos similares podem ser combinados com esse tipo de mecânica. Seven Wonders é um clássico a usar draft, porém temos Ticket to Ride que possui essa mecânica também, porém de uma forma menos convencional. Uma mecânica bem particular é a de Deck Building. Nela, cada jogador deve criar um baralho próprio. Porém, ao contrário dos card games colecionáveis mais conhecidos como Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh!, o jogador constrói esse baralho durante o jogo. Cada jogador começa com um baralho básico, em geral igual para todos os jogadores, e ele vai usando as cartas que ele tem na mão para adquirir novas para o seu baralho, deixando cada vez mais forte. Por conta disso, nessa mecânica você acaba rodando muito baralho. Isso é, você vai usando por completo diversas vezes. Isso torna o jogo, de certa forma, cíclico, além de dar para perceber muito bem o seu deck ficando cada vez mais forte. Assim como o draft, o deck building não precisa ser apenas com um deck de cartas. Há diversos jogos onde se constrói um saquinho de dados, por exemplo, ou até mesmo um saco com recursos. Alguns exemplos que podemos citar são o Dominion, o Ascension, Clank e Great Western Trail para deck building, mas também temos o Warriors e o Dice Masters para dice building. E por fim, o Hyperborea, que funciona com um pool de recursos, como eu falei anteriormente. Talvez uma das mecânicas mais tradicionais que existem é a de Area Control, não importa. Eu posso garantir que vocês conhecem bem ela, afinal, o bom e velho War é o exemplo mais emblemático de controle de área, mas nem sempre é exatamente igual ao War, se é que vocês me entendem. A mecânica de controle de área pode vir de diversas formas. Em geral, ela aparece em um jogo que dá algum benefício ao jogador que domina ou controla uma determinada área de um tabuleiro. Esse benefício pode ser tanto pontos de vitória, quanto recursos para que se cumpra outros objetivos. Como a ideia do jogo é competir por regiões no tabuleiro, naturalmente são jogos que envolvem bastante interação entre os jogadores, via de regra na forma de combate direto. Uma curiosidade que vale destacar é que se você topar dar uma abstraída mais forte, algumas pessoas chegam a considerar o xadrez como um jogo de controle de área, já que na prática a estratégia do jogo é dominar partes do tabuleiro. Como exemplo, a gente não poderia deixar de falar do War, como eu já falei anteriormente, mas a gente também tem o Twilight Imperium, um clássico do gênero. Além disso, a gente também pode citar o Root, que é um jogo recente, mas já se tornou um queridinho da galera. Porém, eu não vou deixar de falar também do La Granja, que a gente, inclusive, já gravou uma jogatina aqui
no de quem é a vez. Uma mecânica capaz de produzir bastante tensão é conhecida como Push Your Luck. Ela consiste em um jogador repetir uma ação quantas vezes ele quiser. Parece absurdo, eu sei, mas claro que a história não acaba aí, porque existe uma consequência se você for ganancioso demais. Em geral, perdendo a vez quando alguma coisa se repete. Os itens mais comuns que acompanham essa mecânica são cartas. No caso, quando é a vez de um jogador, ele compra cartas do topo do baralho e as coloca na sua frente até que ele decida parar ou tenha duas cartas iguais reveladas, por exemplo. Se decidir parar antes de estourar, o jogador recolhe os benefícios das cartas que revelou. De maneira geral, o Force a Sua Sorte está atrelado a jogos simples e rápidos, sendo a mecânica principal do jogo. Porém, alguns jogos mais complexos acabam usando essa mecânica em alguma parte do jogo para dar uma tensão extra, afinal pode ser bem angustiante ter que decidir se vale a pena pegar mais uma ou parar. Acho que o maior exemplo que vem à nossa mente é o Blackjack. Porém, como estamos falando de jogos de tabuleiro, eu diria que Port Royale, Zombie Dice e Welcome to the Dungeon são bons representantes. Agora, se você quiser ver essa mecânica implementada de maneira mais complexa, vale procurar por Misc Valley e Abyss. Ou Abyss, enfim, não importa. Existe uma mecânica bem simples que é a de Set Collection. Porém, ela é amplamente utilizada em diversos jogos e pode ser bastante modificada para proporcionar funcionamentos bem diferentes. O Set Collection, como a sua tradução indica, consiste de qualquer parte de um jogo em que o seu objetivo seja coletar um conjunto de objetos, sejam eles iguais, diferentes ou uma combinação dos dois. O que não falta é exemplo de jogo com isso, como o Seven Wonders, que eu inclusive citei no draft e que a gente já teve jogatina aqui no canal, o bom e velho mico, o Jaipur, que é um excelente jogo para 2 jogadores, além de Ticket to Ride, Onirin, Coloreto, Sushi Go e por aí vai. Existe um tipo de peça nos jogos de tabuleiro que é o tile ou azulejo, embora normalmente a gente acabe falando tile mesmo. Uma mecânica bastante conhecida é justamente a de tile placement, que consiste, como você já deve ter imaginado, na colocação de azulejos pelos jogadores, seja em um tabuleiro ou numa área central comum, ou de repente até na sua área pessoal. Em geral, quando se usa essa mecânica em uma área central do jogo, os jogadores vão colocando tiles e no final eles observam como ficou a disposição dos tiles para ver quem ganhou. Porém, quando um jogo usa essa mecânica no meio de muitas outras, o jogador ganha seus benefícios ao colocar o tile de acordo com a forma como ele se encaixou. Na lista de exemplos, não podemos deixar de falar de Carcassonne, Gardens, Four Gods e os recentes Teotihuacan e Carpe Diem. Uma mecânica clássica nos Eurogames é a de Worker Placement. Aliás, se você não sabe o que é um Eurogame, confere aqui no card. A alocação de trabalhador, vulgo Worker Placement, consiste na colocação de uma peça do jogador, chamada de trabalhador, em um espaço do tabuleiro para que ele possa realizar uma ação, no caso, o trabalho indicado neste espaço. Uma característica comum nestes jogos, e talvez o motivo do seu charme, é que normalmente se tem uma variedade bem grande de ações disponíveis, proporcionando assim uma boa diversidade de estratégias. Além disso, muitas vezes, quando um jogador põe a sua peça para realizar uma ação, ele impede que os outros jogadores usem aquela ação na rodada atual. Embora isso não aconteça em todos os jogos com essa mecânica, quando rola, gera-se uma tensão bem grande, porque passa a existir uma disputa estratégica pelas melhores ações. Existem muitos jogos com esse tipo de mecânica, mas vale destacar, sem dúvida, o Mombasa, Caverna, As Viagens de Marco Polo, Lords of Waterdeep e The Gallerist. Como sempre, essas não são todas as mecânicas que existem, mas as principais e mais utilizadas nos jogos.
Porém, agora é capaz de você ficar mais atento às engrenagens que funcionam por trás do seu jogo favorito. Quem sabe até já começando a pensar em criar um por conta própria. Se você curtiu o vídeo, dá o seu gostei, compartilha, aciona o sininho, fala pra todo mundo, bota no comentário e é isso. Valeu, galera!